Foi. Olá, meus vampirinhos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Alonso, filha de Drácula. E hoje, o episódio de hoje vai estar muito especial, porque estou trazendo uma das filhas da Amara, que mais conhecida também como uma demônia, que se passa por humana, que se passa por uma demônia. É uma confusão, mas ela é maravilhosa. Estamos aqui para falar com a Corine. E não, eu não vou me arriscar a falar o sobrenome dela, porque é francês, e apesar de eu estudar francês, minha fala ainda é péssima. Oi lá, Corine! Oi, tudo bom? Não é difícil, não. Vamos aprender a falar. Vamos lá, então. Vamos lá. Guinivri. Guinivri. Ah, legal, Guinivri. Pronto, já... Parece? É verdade. É porque o francês tem toda aquela coisa de botar o bico, daquele negócio que vem da garganta, que é assim. Aí eu falei assim, pronto, vai ser igual, né? Como que é? E o Vri, na verdade. Assim, a gente né? Porque a gente vive no Brasil há muitos anos. Então a gente já brasileirou bastante. Porque o certo realmente seria falar corri e Guinivri. Só que tá com muita coisa, então é Guinivri. Entendi. Eu sabia, viu? Porque na minha cabeça eu tava falando Guinivri, né? Aí eu só fiquei meio em dúvida, porque eu falei assim, mas a gente fala o E, não fala o E, porque eu sei que em francês a última palavra não é dita, a última vogal não é falada. Aí eu ficava assim, é Guinivri? Ou como que funciona esse negócio? Eu falei assim, não vou nem me tem o IE no meio ali, né? E todo mundo fala, tem que falar o I-N-V-R. Não, você junta os dois e aí vira um I. Sim, essa parte, graças a Deus, os meus estudos de francês aí, então, estavam muito bons. Eu só realmente sou um pouco ruim na fala. Mas, vamos lá. Como nós estamos conhecendo, eu já vi alguns podcasts seus, só que assim, eu quero conhecer quem é a Corine. Como eu já conheço sua história, mas para quem está ouvindo, como surgiu a Corine? A nossa demônia favorita, obviamente, né? Minha filha é intitulada. Na verdade, assim, eu sempre estive por aí, né? Eu estava no Fiction, eu estava no Wattpad, nessa época eu até mostrava o rosto, na época que eu estava com os meus cabelos com dreads, né? Então, eu sempre estive por aí. Só que eu passei por algumas situações que acabaram me levando a me isolar do mundo, né? E tudo mais. Eu passei por um relacionamento abusivo. E aí, nessa época, quando eu consegui sair desse relacionamento, eu me sentia uma pessoa feia, horrível, né? E, assim, as minhas histórias, para mim, estavam deixando a desejar. E aí, quando eu comecei a escrever coisas mais profundas, que tratam do relacionamento abusivo, que tratam da depressão, luta, essas coisas, eu não queria aparecer mais, né? Eu não queria mais que as pessoas me vissem, porque eu me sentia, como a pessoa me chamava, né? Eu me sentia um monstro. E aí eu falei que, quando o perfil começou a estourar e tudo, eu falei que eu não ia mostrar o rosto. Então eu criei a Mira, que é essa demônia, né, para que ela pudesse interagir com as pessoas no lugar da Corinha, aquela pessoa que foi machucada antes. E aí surgiu essa pessoa que xinga todo mundo, que grita com todo mundo, porque basicamente ela está protegendo a Corinne. Não, e é maravilhoso. Olha que me arrepia, porque vocês não conseguem ver, mas, gente, eu tô arrepiada porque eu acho muito impactante, muito bonito, inclusive, tudo isso que você faz. Aí todo mundo fala, né? Tipo, sabe quem que é a Corine. E desde o começo, eu não lembro como que foi que a gente se conheceu. Eu falava assim, cara, ela é muito filha da Amara, porque a Amara, ela é essa personagem. E pra somar ainda, ela é aquela personagem que briga. Tipo assim, ela pode brigar comigo, por exemplo, comigo, com você, mas ninguém vem brigar pelo mesmo motivo, não. Que aí ela senta o cacete, aí ela não se importa. Então, quando eu vi você demonstrando, você sendo irônica, nossa, foi muito
foi muito forte. E vou dizer até mesmo foi uma inspiração para eu trazer mais a Amara. Inclusive, você foi a minha inspiração para trazer a Amara para o meu perfil, porque agora quem rege minhas redes sociais não é a Amanda, é a Amara. E como você sente, assim, ouvindo? Porque pelo que eu vejo, assim, com algumas autoras, eu vejo que tem outras que se inspiram em você. Como que você se sente com isso agora? Ai, eu acho muito gratificante. Hoje, eu vejo muito diferente quando eu era antes, porque antes eu estava me escondendo, né? Eu não queria que as pessoas vinculassem a Mira com a Corine, porque para mim a Mira realmente era uma pessoa que ia vir para matar todo mundo, destruir todo mundo que tentasse machucar a Corine. E hoje eu vejo as pessoas se espelhando na Mira, falando assim, não, eu quero ser igual a Mira, a gente vai desenvolver uma história igual da Mira. Eu acho isso muito legal. E eu falei assim, gente, é tão bom você ver que está ajudando outras pessoas de várias formas, e todo mundo criando perfis para se proteger. Porque é basicamente isso que a gente faz, né? A gente tem o nosso lado sensível, a gente tem aquele lado que precisa realmente de uma proteção. E a melhor pessoa para fazer isso é você mesmo. Então, toda vez que eu estou se espelhando em mim para fazer isso, eu acho muito bacana, muito gratificante. Nossa, eu imagino, porque realmente eu já tinha, né, a personagem da Amara, porque eu jogo com ela RPG desde 2006. Nossa, já vou entregar minha idade. Faz 20 anos que eu interpreto a Amara, né? Já vou, nossa, entregando a minha idade. Meu Deus, pera. Era de um RPG também, daquela época que a gente fazia as histórias interativas, você lembra? Claro que eu lembro, meu RPG narrativa é por causa disso. Personagens que eu tinha lá, e ela realmente era uma demônia. E aí, o que eu fiz? Eu tirei ela de lá e falei, você vai me proteger, porque eu preciso. Nossa, foi literalmente igual eu com a Amara, porque a Amara foi desse RPG, ela já era filha de Drácula, né? Na verdade ainda era Amanda Tepes na época. Depois que eu virei e falei assim, não, quero desvincular o meu nome do RPG, aí eu fui atrás, eu vi o nome Amara, fazia sentido para a história, e antes de Supernatural, inclusive, tá? E aí ela era aquela personagem assim, e eu falava assim, gente, a Amara sou eu, só que, tipo assim, sendo uma deusa, porque ela é uma deusa, entendeu? Então, e ela não é aquela deusa boazinha, não, tá? Ela é a deusa que, tipo assim, que destrói, é do caos, e eu parando pra analisar, quando eu vi você, eu falei assim, cara, a Mara poderia estar fazendo isso porque a Amanda não tem coragem de fazer muita coisa, porque a Amanda, ela é cristã, a Amanda, ela é marqueteira, a Amanda mora numa cidade pequena, então eu não posso tomar partido de muita coisa, mas a Mara pode. Tô jogando tudo nas costas dela agora. Tô jogando. A única coisa que eu não sei se eu vou conseguir desvincular é a minha imagem, porque no meu perfil de autora já tá com a minha imagem, né? Mas faz parte. Agora, voltando um pouquinho mais para sua escrita, vamos entender a Corine autora. Você escreve, eu sei, antes de começar a falar do Nia, porque. Não, vamos começar a falar do Nia. Você começou nas plataformas como o Wattpad e Nia. O que mudou na sua escrita daquela época para hoje? Muita coisa. Muita coisa. Primeiro que a profundidade das histórias não existia, né? Na época que eu escrevia lá, eu tinha 12, 13 anos. Então era aquela fanfic, né? Tirei a calcinha dela e deixei ela sem calcinha. Clássico! Então, assim, mudou muita coisa. Eu aprendi muita coisa também. Na época, eu me privava bastante, porque eu lia coisas que eu não deveria. Quem nunca? Escrevia coisas ainda, né? Quem nunca? Não devia estar fazendo. E eu não conhecia nada do meu corpo, eu não conhecia nada de português direito. E estava eu lá escrevendo aquelas porcarias. Eu tenho certeza que algum print desse é uma fanfic minha. Mas mudou muita coisa, porque depois eu fui fazer psicologia, né? E agora a gente faz todo um trabalho, faz entrevista com as pessoas para poder entender aquele tema que eu vou escrever. Então, assim,
a profundidade da história, o português também desenvolve muito, porque todo mundo sabe, meu português é péssimo escrevendo. Falando já estou um pouco melhor, algumas palavras eu esqueço, mas escrevendo é uma catástrofe. Só que assim, de lá para cá melhorou muita coisa, principalmente nas gírias, que eu tinha muita dificuldade. Não, agora a gente vai explicar por quê, né? Para quem está ouvindo, quem não conhece, explica por que o seu português não é tão bom assim. Explique para as pessoas. Eu nasci no Brasil, eu nasci na França, né, em Aix-en-Provence, e quando eu vim para cá eu já tinha 15 anos, eu cheguei no segundo ano do ensino médio, e eu tive que aprender português nas pressas para poder terminar a escola e ir para a faculdade. Então, e quando eu cheguei, o português já estava mudando, e aí eu estava aprendendo de um jeito, de repente mudou a gramática, a forma de escrever. E do nada, minha professora chegou e falou, não, agora você esquece tudo que você aprendeu, que a gente vai aprender tudo de novo, diferente. Então, até hoje eu ainda tenho uma dificuldade, porque eu aprendi muito tarde. Não, achei muito tendência. E não, olha só como que ela realmente é filha da Mara. A Mara mora na onde? Na França. Ela tem um castelo lá. Então, olha, tá vendo? Ó, já a Mara, não adianta falar, porque a Mara já adotou a Corine. A Corine queria ser adotada pela Mara? Não sei, mas foi obrigada a adotar. Então, os filhos da Mara que lutem, porque mais uma pessoa para entrar na herança. Como você veio da França, você escrevia as suas fanfics no Wattpad e no Nia em francês ou já era em português? Não, eu escrevia em francês, todas elas. Olha aí depois, acho que foi em 2013, 2014, que eu comecei a tentar fazer em português, e aí eu tava tentando fazer uma tradução dela, uma coisa bem ruim dela. Mas para conseguir colocar no Wattpad Brasil, né? Naquela época eu usava o Wattpad Europa, e aí quando eu tentei implementar as histórias no Wattpad Brasil. Ah, que legal. Agora a pergunta que não quer calar, quais fanfics você escrevia? Ai. Querida. Eu escrevia Taku, que é o chip Sakura e Naruto. Não. E o Sasuke? Eu queria muito fanfic Amor Doce, principalmente porque, né, Amor Doce é da onde eu venho. Eu queria muito Amor Doce, fanfic Harry Potter, inclusive um dos meus livros era uma fanfic Harry Potter, que a gente teve que fazer toda uma reformulação para escrever. Crepúsculo. Agora falou minha língua, gente, eu tava esperando por esse momento. Chegou meu momento. Ai, Crepúsculo. Eu fanfic Crepúsculo, nunca terminei nenhuma, mas era isso. Exato. Nossa, eu tava só esperando assim, crepúsculo, 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 crepúsculo. Também. Muita coisa assim. Mas era mais Amor Doce. Na época que eu cheguei aqui, o Amor Doce estava estourando aqui. Uhum. Eu soltei o verbo do Amor Doce. Ai, maravilhosa, maravilhosa. E você passou das fanfics para ser autora. Como que foi esse processo entre ser escritora de fanfic para se tornar autora profissional? Como que foi essa união de sair das fanfics e ir pro mundo, né, dos livros em si como escritora, né? Eu tive um hiato, né, bem grande quando eu fiz 18 anos, porque foi a época que eu comecei a faculdade. Aí eu entrei em ato porque a faculdade era realmente uma correria do caramba. E aí eu passei por toda aquela situação, né, com filhotes do demônio. Não, demônio não, embuste. Né? E aí nessa época, quando eu terminei o relacionamento, que eu tentei me reerguer, que eu voltei. Só que nessa época que eu voltei, eu já queria transparecer umas histórias mais sentimentais, que carregassem mais sentimento, mais uma simbologia em volta da história. E aí eu falei, não quero mais escrever fanfic, eu quero fazer baseado em fatos reais, em pessoas reais. E aí eu voltei para a faculdade, porque eu tinha
trancado a faculdade quando eu estava no relacionamento. Aí quando eu saí do relacionamento, eu voltei para a faculdade e aí que eu comecei a me sentir interessada em ser autora. Né? Só que assim, eu era aquela autora que escrevia as histórias e guardava na gaveta porque eu tinha medo das outras pessoas verem as histórias. Clássico. E aí foi em francês que você começou a escrever? Não, quando eu voltei a escrever, eu já estava escrevendo em português. Era aquele português, né? Que era uma mistura. Entendi. Nossa, maravilhosa, maravilhosa. E como que foi, assim, esse processo e o que ele mudou? Porque eu lembro que você comentou comigo que você, antes de ser, acho que era, não sei se você já lançava em outras plataformas em português também, ou se você já lançava só em outras línguas. Como que foi esse processo que eu tô falando de ir do modo wide? Para quem não sabe, o modo wide é não ser exclusivo de uma plataforma, estar em várias outras plataformas. E como que foi esse processo do modo wide, que tinha livros em outras línguas e tudo mais, e focar no exclusivo no Brasil? Como que foi esse processo? Como que foi essas mudanças? Na verdade, no Brasil, o meu exclusivo chegou um pouquinho tarde, né? Foi em 2024 que eu comecei a lançar no Brasil. Que aí eu entrei na Amazon Brasil, eu fiz perfil e comecei a lançar. Porque meu primeiro contato como autora mesmo foi nas plataformas que a gente conhece. Fiso, Dream, Lira, né? Essas plataformas mais voltadas para o mundo lá fora. E eu comecei escrevendo em inglês os livros, né? Porque eu também já morei um tempinho fora, no Canadá, e aí eu comecei a escrever em inglês e eu ganhei bastante dinheiro com isso. Saudosa Fiso. A famosa Fiso, que aí a Fiso começou lá fora, e aí eu tava morando lá fora na época, e eu fiz o meu cadastro, e aí eu comecei a apresentar as minhas histórias. Foi quando eu comecei a fazer a conversão das fanfics para histórias originais. Só que todas em inglês, algumas eu estava também fazendo em francês. E quando a gente voltou para o Brasil, nessa época eu já estava grávida, aí eu descobri que a FIS tinha acabado de abrir as portas aqui do Brasil também. Eu falei, opa, vou traduzir as minhas histórias para o Brasil e vou jogar na FIS também. Aí foi o processo de passar por aquela coisa de autora, uma das autoras mais vendidas da FISO, e aí eles me contratarem para ser editora, né? Isso, editora. Então, e aí eu ganhava como autora e como editora da FISO também. Aí depois a FISO acabou, teve um problema muito grande aqui no Brasil, e a FISO acabou. Eu continuei vendendo na FISO de fora, mas a que mais me dava lucro, né, era a FISO BR. Infelizmente. E aí eu fiquei uns 2 anos assim, sem ter um rumo, sem saber o que fazer. Aí eu falei, não, eu quero ir para a Amazon agora, mas eu quero ir para a Amazon Brasil. E aí eu adaptei as histórias, contratei leitura crítica, revisão, e a gente lançou o primeiro livro na Amazon Brasil. Ai, que legal. Nossa, muito... Eu fico ouvindo e fico assim, ai meu Deus, que orgulho. E, assim, em que momento você decidiu mesmo explorar esse lado mais sombrio e erótico das suas histórias como decorrência daquela decisão que você já tinha tomado sobre né, o final do antigo relacionamento? E você já começou no lado mais sombrio, no dark mais pesado? Ou você foi numa coisa, tipo assim, num drama, e do drama você seguiu pro dark para quem que é hoje? Como que foi isso? Ainda mais a adaptação das fanfics, né? Na verdade, assim, as minhas fanfics sempre foram mais sombrias mesmo. Sempre foi uma pegada mais gótica. Né? E tinha uma amiga na época que ela até falava, eu classificava como fantasia, como drama, essas coisas, e minha amiga falava assim, olha, eu acho que não tem nada a ver não. E aí a gente
ficou um tempo, assim, vagando, tentando descobrir o que era, né? Mas a gente nunca entendeu, de fato, porque naquela época não tinha a divisão de gêneros, né? O Dark Romance, essas coisas assim, não existia. Eu acho que Dark Romance começou em 2016, 2017, alguma coisa assim. O termo sim. E aí a minha amiga virou e falou, tanto que quando ela pegou, ela entrou no Wattpad para ler umas histórias, ela virou e falou assim, Core, eu já sei qual é o gênero que você escrevia, porque nessa época eu já estava parada, né? Sim. Ela falou, eu sei qual é o gênero que você escrevia. Aí eu, qual? Ela, Dark Romance. Eu, como assim? Aí ela foi me explicar. Ela falou, tá vendo? Você lá atrás você já estava escrevendo essas histórias e agora elas estão estourando. Uhum. Nossa, que legal, que legal. Então, né? E seu processo de planejamento, você simplesmente incorpora a história e deixa fluir, ou você é aquela que, tipo assim, não, precisa, é certinho. Como que você tem o processo de cada personagem? Como que funciona? Na verdade, eu escolho um tema que eu quero desenvolver. E aí eu pesquiso sobre aquele tema. Primeiro eu faço toda uma pesquisa. Geralmente eu levo 6 meses, um ano mais ou menos, para fazer toda a pesquisa em cima daquele tema. E aí depois eu sento e começo a escrever. E aí não tem o que fazer, né? Eu começo a escrever e não paro mais. Por exemplo, em 2024 eu comecei a escrever uma história sobre os Jogos do Tigrinho. Eu falei, quero escrever uma história sobre tigrinho, sobre mafiosos que fazem tigrinho no Brasil. E aí eu fui, pesquisei a história, eu fiquei de... eu peguei uma das histórias que eu já tinha escrito por muitos anos antes, que era sobre o jogo do bicho. E eu falei, não, essa história vai ser do jogo do tigrinho. E aí eu fui atrás, pesquisei, comecei a mudar toda a história. E aí eu reescrevi ela pro jogo do tigrinho. Então é basicamente assim, eu falo, quero escrever sobre, sei lá, o demônio de Nova Orleans. Aí eu pego tudinho, depois que eu já tenho tudo formado na cabeça, a estrutura todinha, aí eu sento e começo a escrever. E já teve alguma cena ou algum personagem que, enquanto você escrevia ou você pensou sobre, chegou a te assustar? Ou não? Já é um livro ainda que eu nem lancei. Eu não tenho coragem de lançar. Sério? Por quê? Porque é um relacionamento muito parecido com o que eu tive. Uhum. E nessa história, ela chega num ponto que ela já apanhou tanto que a mente dela desliga, começa a ter desligue. Uhum. E os desligues, ela mata o cara, mas ela mata de uma forma que na hora que você lê, você fala, o que o Corine tava pensando quando ela escreveu isso? Não, eu quero ler. Você vai me mandar como exclusivo e eu vou ler. Porque... a história que faz parte do universo agora do Mafioso Tigrinho, e eu tô pensando assim, quando que eu vou lançar isso? Vai ser uma das últimas que eu vou fazer, porque pra mim voltar pra aquela cena é uma cena bem pesada, assim. Ela fica na minha cabeça até hoje. Tem hora que eu tô aqui pensando e falo, não, eu escrevi aquela coisa. Não, mas assim, ó, já quero saber. Não, e detalhe, eu amo quando a protagonista ou o mocinho não, né? O anti-herói, aquela pessoa vai lá e mata o cara que faz essas coisas e dá aquela, nossa senhora, e mata daquele que assim, você lava a alma, sabe? Que você chega a lavar a alma. Ai, eu amo, por isso que eu já quero essa história. Que eu escrevo assim, eles são sempre em homenagem ao meu pai. Porque o cara que saiu da casa dele, andou mais de 700 quilômetros, sabe? E foi lá me tirar, que arrombou a porta, me pegou, falou, você não vai mais tocar na minha filha. Então todos os anti-heróis são baseados no capítulo. Ai, amém, não é? Tipo assim, amém, amém, amém. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E agora, você já contou para nós sobre todo esse processo, como que foi você vir da França de livros em inglês para português. Você se lembra? Agora vamos falar da Corine no mundo dos livros, né? Nesse book mundo das redes sociais. Você lembra quando que você se tornou esse ícone, onde as pessoas até se sentem seguras para desabafar com você? O momento exato, não. Eu lembro que, assim, eu estava cuidando do meu pai, uma época,
E aí eu fiquei muito revoltada com o que estava acontecendo, porque meu pai, ele passou por um processo de câncer, né? E ele não sobreviveu. E aí eu estava muito revoltada com o que estava acontecendo e eu estava falando pro pessoal, falando, olha, gente, eu não estou conseguindo escrever, não estou conseguindo divulgar, não estou conseguindo fazer nada, porque o meu pai está numa situação complicada e a gente tem que ficar carregando ele para cima e para baixo. Eu não consigo, né? Ou eu faço as coisas, ou eu vendo as coisas, ou eu cuido dele. E aí chegou num ponto que uma pessoa leu o meu livro e veio me xingar horrores, sabe? Só que foi numa divulgação que eu fiz, eu soltei, e aí a pessoa foi e me xingou horrores, e aí eu tava tão revoltada que eu tinha acabado de brigar com um dos médicos lá, meu pai na fila de espera, esperando uma cirurgia muito importante. E aí eu entro nas redes sociais e a pessoa me xingando, aí eu falei, que ódio, e me subiu o sangue, eu fui, peguei comentário, comecei a xingar ele lá no meio do comentário, mandei ele pra casa do cupi. E aí no outro dia, aí eu saí, falei, ai, pronto, já, né? Lavei a alma. E fui dormir. Quando eu acordei no outro dia, tinha um monte de amiga minha me marcando, e um print que tiraram, que estourou no TikTok. A pessoa, ela tirou um print do meu xingamento, da forma que eu falei com o outro lá. E aí eu entrei no meu perfil, tinha gente me seguindo, tinha gente comentando, gente me chamando de diva. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu sei que eu fui uma das que te chamou de diva, mas acho que a gente já se conhecia nessa. Não sei como que a gente se conheceu, eu realmente não lembro, mas eu lembro desse seu processo com o seu pai. E aí, pode. Estourou, né? E aí eu falei, quer saber? Ai, agora eu vou deixar essa demônia falar por mim e foda-se. Não, mas é uma coisa que é muito assim. Eu vou falar a palavra engraçado, mas não é porque é o engraçado naquele sentido. É porque assim, você estava passando por um momento muito complicado, porque eu lembro nesse seu período que ainda eu tinha também acabado eu tinha perdido meu avô, né? Por um câncer também, só que o meu avô foi levado muito rápido. E eu lembro dos seus comentários, de você falando, de não conseguir divulgar. E eu falava assim, gente, eu quero pegar essa menina, pôr num potinho, porque eu sabia a dor que estava sentindo, porque comigo foi meu avô, mas meu avô que me criou. Eu cresci, inclusive, nessa casa aqui, que é a casa dele. Então, para mim, eu não perdi um avô, eu perdi um pai. Então, e aí eu via aquela sua situação e estava acontecendo. E aí vem um ser, né, enviado, não foi pela Mara, eu tenho certeza, não foi do inferno, também não foi do céu, não sei da onde, deve ter sido tipo aquele enviado de um corpo seco, né, que a gente sabe a história, e transformou isso tipo assim, uma coisa positiva, porque aí você foi conhecida, você ficou mais conhecida, você teve mais força, mais pessoas, inclusive, não vamos citar aqui hoje, mas daquela tal editora, né? Que as pessoas, que aquilo lá eu acho que foi aonde que você mais viu. Como que, não vamos comentar muito, mas como você se sentiu quando aconteceu aquela situação com aquela, enfim, com aquela editora lá, né? Pra não falar palavrão, para não cair. Assim, eles me chamaram, realmente, estava acontecendo a situação com meu pai, e aí eles se sentiram interessados, viram a movimentação da Corine, né? Sentiram interessados em estar em contato comigo, e aí a gente lançou um livro. Só que no momento, né, como eu estava muito perdida, eu falei assim, ai, que bom que alguma coisa boa está acontecendo, vai fazer revisão, diagramação, divulgação do meu livro, não precisa me preocupar tanto. E aí, na época, eu nem dei tanta atenção assim para as coisas que estavam acontecendo realmente com a editora em si. Né? As pautas que estavam acontecendo, os problemas que estavam acontecendo. Eu só estava tão cansada, estava tão de saco cheio de tudo dar errado à minha volta, que tipo assim, ai, olha, essa capa aqui, não gostei. Quer saber? Não, eu peço para alguém fazer, eu pago. Ai, olha, a diagramação, não, a diagramação tá ruim, eu pago.
ai, a revisão não, a revisão, ai, eu pago. Então, chegou num ponto que eu estava tão no automático, que a pessoa falava, eu falava, não, cadê? Qual é pra quem que eu tenho que pagar? E aí, depois de um tempo, meu pai faleceu, eu parei para pensar, né? Fiquei uns meses assim, refletindo, eu falei, gente, não tá dando certo, né? Eu paguei por todo o processo editorial, o livro não tá indo para frente, não tá indo para trás, então não faz sentido continuar. Aí eu fui lá, pedi pro dono da editora cancelar o contrato, só que assim, foi tranquilo, sabe? Falou, não, tudo bem, a gente cancela, eu entendo você, né? Tranquilo, assinei o extrato e tudo. Quando eu joguei nas redes sociais, falei assim, gente, não estou mais pela editora, logo vou refazer os livros, né? E aí a gente relança. O pessoal começou a comentar, e aí um monte de gente vindo no meu perfil particular falando, não, eu preciso falar com você, porque você saiu da editora, porque eu saí por causa disso. Gente, as coisas estavam acontecendo embaixo do meu nariz, e eu não vi, né? Eu estava tão automático, tão inerte nas coisas que estavam acontecendo no mundo, que eu não vi a catástrofe. Eu pensei, se eu não estava vendendo, é problema comigo, e não era um problema com todo mundo. Foi assim, sabe, você conhece uma pessoa e aí você acha aquela pessoa uma pessoa maravilhosa. De repente, sabe, cai a máscara dela e você vê que realmente é. Foi um choque muito, muito grande, porque era uma pessoa que eu não esperava, né, fazer isso. Tanto que as meninas falavam, não, porque quando eu falei que eu ia sair, ele me acertou com 7 pedras no meu. Gente, quando eu falei pra mim sair, ele foi super de boa, super tranquilo. Sim. E, não, foi assustador. Descobrir as coisas que aconteceram foi assustador. Não, eu imagino, porque eu fiquei sabendo muito por alto, eu já imaginava que era ruim, quando eu vi era pior do que eu imaginava, e eu sei que ainda é pior do que eu imagino, né? Porque, enfim, né? Agora vamos, cadê? Tô sem aqui o meu... Vamos limpa as energias, né? Porque o meu incenso tá aqui em cima, ele tá aqui em cima, vamos jogar, passar o incenso, limpa aqui, ó, tá desligado, mas vai funcionar, o que importa é a intenção, né? Então vamos voltando agora, no meio de todo esse caos que a gente sabe, você encontrou muitos leitores que abraçaram a Corine, que abraçaram todo o seu... tudo o que aconteceu, né? Inclusive eu sou uma das leitoras, porque não sou apenas amiga, sou leitora também. E o que você acha que os leitores encontram nos seus livros que não encontra ou não encontravam nos romances tradicionais? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais na questão do Dark para entender mais uma questão. Mas o que seria? Eu tento, não que eu seja a única, outras pessoas também fazem, mas eu tento fazer o personagem ser o mais humano possível. Então, assim, é uma pessoa que você tá lendo, que você fala, nossa, parece meu vizinho, parece meu pai, parece um amigo, parece minha mãe, parece eu. Então, assim, por exemplo, nós temos uma recepcionista de hotel falida, que tá pagando o nome no Serasa, tá pagando as prestações do apartamento. Então, assim, é o mais perto possível de você ler o livro e falar, gente, isso aconteceu comigo semana passada. Não que não tenha outras pessoas fazendo, mas hoje em dia você pega um livro e tem aquela adolescente ingênua, fofa, né? E se você sai na rua hoje, você vê pouquíssimas adolescentes ingênuas, fofas. Se você falar, sua fofa, ela te dá na sua cara. É verdade. Então, eu tento fazer de uma forma que é um pouco fantasioso, tem aquela versão fantasiosa e tudo, que tem o cara que vai salvar você e explodir o mundo inteiro. Mas tem aquela parte que você lê e você fala, cara, isso aqui sou eu. Sempre. E você já escreve pensando no impacto emocional ou em provocar o leitor ou nenhum desses? Não, na verdade, a parte psicológica, eu gosto de mostrar a realidade. Sim. Assim, tem pessoas que passam por situações que as outras não entendem. Por exemplo, eu tenho depressão, o fulano também, só que a minha é diferente da dele. Então, eu tento mostrar para a pessoa as várias versões que tem de cada sentimento, de cada realidade, de cada aspecto, né? Porque cada um tem um
o entendimento. Só que aí eu mostro as várias versões desses entendimentos. Sim, legal. E assim, você, gente, né, você escreve dark romance, nós somos escritoras de dark romance. E o que você tá achando, ou achando não, né? Qual é a sua opinião do que tá se transformando o dark romance hoje? Tá complicado, a gente tá num divisor de águas gigantesco. Né? Tem aquelas pessoas que estão sabendo trabalhar o dark romance, e tem aquela grande quantidade de gente que escreve 1000 atrocidades e diz, ai, não, eu escrevi atrocidade, é dark romance. Então, assim, tá muito difícil hoje. Tá difícil convencer o leitor de que o seu não é igual àquele. Né? Então, olha, acho que desde a pandemia para cá, é muito difícil você conseguir lidar com a pessoa com preconceito com dark romance justamente por isso. Porque ela lê um livro, eu li um livro que o cara enfiou uma arma no treco da menina. Aí você fala, mano, calma, eu não escrevo isso. A pessoa fala, mas você escreve dark romance. Porque virou aquela generalização, né? Não, todo mundo escreve. Sim. Você tem e uma coisa que eu tenho visto, você acha que tem mais leitores que querem ler essas atrocidades ou mais leitores que não querem ler, que querem ler o dark romance clássico, que é tipo Gomes e a Mortícia, é o Locke com os amores dele? O que você acha? O seu movimento, assim, o que você vê? Na verdade, eu não acho nenhum nem outro. Eu acho que hoje em dia as pessoas que estão lendo as coisas, muitas pessoas, uma grande quantidade, está lendo as coisas porque elas querem ver o impacto daquela coisa, porque, fulano falou que essa cena é terrível. A pessoa vai ler porque ela quer ler aquela cena específica para falar mal daquela cena, sabe? Estão muito focadas em pegar um conteúdo, não só o dark romance, é pegar um conteúdo para falar mal. Hoje em dia está uma coisa assim, muito gritante. A pessoa não está lendo mais por prazer, ou porque ela gosta do gênero, ou porque ela quer conhecer alguma coisa dentro do livro. Ela está lendo porque ela quer falar mal da história. Simplesmente isso. Eu não vou gostar desse livro, mas eu vou ler porque eu quero falar mal. Eu quero participar do livro que está falando mal. Entendi. Eu sempre tive ranço desse tipo de gente. E como que você enxerga, assim, nós sabemos, obviamente, né, que nosso Dark não é o que comete crimes contra a mulher, contra a criança e contra animais. Inclusive, meus animais são todos Matusalém, nenhum deles vai morrer, porque eu não consigo matar animal. Mato gente, mas animal não, né? E como que você enxerga, assim, a linha entre a fantasia e a realidade dentro do Dark Romance? Hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está escrevendo e o que a gente está consumindo, porque, assim, em um país que o feminicídio está gritante, está assim, enorme. Não dá para você colocar uma coisa dessas no livro seu. Tem que ter muita base do que você está fazendo. Né? Eu quero que o cara bata na mocinha, que o cara... tem um livro que esses dias eu peguei para ler e ele até mata ela. Eu falei, gente, cadê o romance? As pessoas não estão esquecendo que o Dark romance, tem o romance ali no meio, ele é um romance sombrio, né? Então tá assim, muito exagerado, né? Não, ele vai bater nela, ele vai machucar ela. Gente, o nosso país está com um índice gigantesco de feminicídio. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente está romantizando dentro das histórias. Não dá para brincar com certos assuntos. Não mesmo, ainda mais que hoje de manhã, eu até saí depois disso das redes sociais, que eu vi uns relatos de algumas professoras de alunos de 13, 14 anos com pensamentos de tipo assim, não, tem que bater, tem que matar a mulher. Tipo assim, sabe? E, inclusive, tem um relato, preciso saber até o que deu hoje, porque teve um abençoado que tava implicando assim, tipo, implicando muito, mas o pai dele tem dinheiro, e eu não lembro direito o que foi que aconteceu, que esse menino, lembrei, ele tava com os comentários muito machistas, muito do Red Pill, que na verdade para mim passa até mais do machismo, e a professora foi lá,
corrigiu ele. O que aconteceu? O pai, no outro dia, veio e brigou com a professora. O que aconteceu? O menino foi lá, deu uma cadeirada na princesinha da sala, na menina que, tipo assim, que a professora falou que é um amorzinho, é tipo assim, é um doce. Arrancou um dente dela, e o pai dela é militar, é coronel. Então, olha o que tá se tornando. Então, tipo assim, as pessoas, eu até paro pra pensar, tipo, dá pra gente separar a ficção da realidade? Dá. Por exemplo, na realidade, eu vou preferir um fazendeiro e um senhor. Eu não vou querer o mafioso. Na ficção, a gente até que vai querer. Então, hoje em dia, eu gosto muito de bater nessa tecla da gente, não, pelo amor de Deus, não. Mas vamos voltar. Gente, eu só tô trazendo assuntos polêmicos, mas é que como a gente escreve Dark, não dá pra falar de coisa do... Pedrada. É só na pedrada. Mas existe algum tema ou personagem que você quer explorar? Sem filtro? Eu acho que eu já explorei todos os personagens que eu queria, as formas de personagens que eu queria, né? Eu queria pessoas, como eu falei, eu queria pessoas realistas, mas que estivessem dentro daquela fantasia também. Então, eu via muito o pessoal romantizando demônios, né? Contando umas histórias meio malucas sobre demônios. Então, eu queria explorar o demônio, fui lá e explorei. Eu queria um lobisomem brasileiro, eu fui lá e explorei o lobisomem Sensacional. brasileiro. Acho que assim, eu já me aventurei de tudo um pouco. Né? Não, tem um que vai estar em outubro, que é o que eu estou explorando agora, que eu estou amando. Ai, já quero em off. Você já me fala, eu já quero saber em off sobre tudo o que é sobre isso, porque eu estou curiosa. É um que eu estou amando. Pode dar algum spoiler? Ele é um robô. Eu vou amar. Gente, você tá falando com a pessoa que já ama alienígena. Aí vira e fala assim, é um robô. Ai, meu Deus do céu. Acho que esse daí vai ser mais perto da realidade. Da hora. Eu acho que assim, eu virei e falei assim, mano, eu já escrevi livro com o Papai Noel, eu já escrevi livro com a Fada do Dente, Coelho da Páscoa, com o Deus do Sono, com o demônio. O que eu vou fazer agora? E eu assistindo, esses tempos eu peguei pra reassistir O Homem Bicentenário. Aí eu falei, eu vou escrever um livro com um androide agora. Amei! Amei! E com isso, vou ter mais duas perguntinhas. Onde termina a Corine autora e onde começa a Corine real ou já virou uma coisa só? Depois de toda essa história. Na verdade, assim, eu tenho algumas coisinhas que a Miranda, né, no caso, ela é bem centrada, ela é psicóloga, ela tem a rotina dela, né, de trabalho e tudo mais. E a Corine não, a Corine, a autora, já é uma pessoa que, ô minha querida, vamos trabalhar que você tá, né? Tá vagabundeando. Você tá devendo. Então, assim, tem uma divisão bem grande, porque uma é uma pessoa bem calma, bem tranquila, ela sabe lidar com ciências, e a outra é a porra louca. Vai mandar pro quinto do réu, sim, 3x4. Agora, então, que você falou que tem essa diferença entre a Corine autora e a Corine e a Miranda, quais que são os gostos da Miranda? O que a Miranda gosta de escrever? O que a Miranda gosta de ler? O que ela gosta de assistir? Como que é a Miranda? Na verdade, até hoje, fanática por anime, né? Saiu a temporada de One Piece já inteira. Sou muito fanática por anime, desde quando eu era pequenininha. Eu leio de tudo, então eu leio fantasia, eu leio dark romance, eu leio aventura, autoajuda também, se me der um livro de autoajuda, vai ganhar um beijo também. Porque eu leio, são mais de 900 livros nessa casa, e eu acho que eu já li muito mais da metade de todos, e estou toda... Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Tem essa parte, né, que a coisa vem para quebrar, mas
não quebra tanto, porque as duas é uma que gosta de ajudar o próximo, acho que é por isso que a gente tem uma tanto. Pode ser. A Miranda adora plantas, então tá bom. Já viu, né? E afinal, a Corina já é uma lutadora, então tem aí essa quebra. Né? Embora a Miranda também goste bastante de luta, gosta também mais de ela gosta mais da dela, um tempo só para ela, eu vou pro meu tempinho, tô obcecada por gato, raramente o pessoal vê os meus gatinhos lá eu tô obcecada por gato. Eu acho que e coisas de bichinho, né? Você pode ver que o meu tem capítulo brilhando. Eu até ia comentar, falar assim, nota-se porque, tipo assim, vocês não vão ver, porque esse episódio aqui vai ser só o áudio, mas ela tá com as orelhinhas piscando, e detalhe, o gato dela, eu não sei se é gato ou gata, já apareceu 3 vezes e eu tô tipo assim, meu Deus, que coisa mais maravilhosa, eu tô me segurando aqui, porque, nossa senhora, nenhum dos meus aqui do sítio hoje tá aqui. Porque eu coloco ele aqui, aí passa 5 minutos, ele tá de volta no colo. Ele realmente é um bebezão. Ele é muito fofo. E eu tô tipo assim, Amanda, você tem que ser uma pessoa séria. Amanda, você não pode surtar porque ela tá falando. E eu só tô observando ele aparecendo, pulando, pedindo e tal. E eu falo assim, gente, ela é muito concentrada, ela é muito, como fala? Muito firme, porque se fosse eu já pra você, gente, peraí que eu vou dar carinho pro meu gato. Eu não dou conta, não dou conta. E assim, eu coloco o canguru e ele vai comigo, né? Pro canguru, quando ela vai no mercado, tá o gato no canguru, aí todo mundo fica olhando. Assim. Que bonitinho. Ai, que linda. Ai, gente, nossa, eu sou a pessoa que surta com gatos, né? Tanto é que nos meus livros, as minhas leitoras não esperam filhos, esperam animais. Quando não tem animal, elas cobram de mim, tá? Não cobram filho, nunca cobraram filhos, mas animais, todas. O único livro que não tem, que eu falei assim, o povo já tá cansado, as avaliações. Faltou só um bichinho. Faltou um bichinho. Cadê o gato, o cachorro, o papagaio, periquito? Cadê? Não tem. Eu acho muito engraçado isso. Bom, Corine, é isso. Quer falar um pouco mais suas redes sociais, seus próximos lançamentos, o último lançamento que você teve, quando que vai sair o Coelhão, porque ele tá em pré-venda, né? Sim, é verdade, tem o Coelhão chega na Páscoa, né, dia 5/4, já fica disponível para venda geral, vai estar disponível na Amazon também para leitura, mas tem e-book antecipado no site da Editora Nova e a pré-venda do físico também. Qual que é a Editora Nova? Quais que são as redes sociais? Conta tudo aqui, deixa tudo aqui pra gente. Também vou deixar, tá, gente? Para quem quem quiser saber, eu também vou deixar todos os links aqui na descrição, tá? Então divulga aí seu jabá. Instagram, todas as redes sociais é o mesmo nick, né? Corine, agora eu falando nick. É user. Tá tudo tranquilo. 50 anos do tempo, deixa em off. Eu já entreguei minha idade, então você fica quietinha aí porque você é minha filha, então... A editora é o Livrinho que está lançando o livro do Coelho da Páscoa, que é um dark romance do Coelho da Páscoa. Continuação. Não é uma continuação assim, de sequência de história, mas faz parte do mesmo universo do Papai Noel. Quem leu Papai Noel, divulgado pelo maravilhoso Ricardo. Coelho da Páscoa também. E o Papai Noel até aparece no livro do Coelho da Páscoa. E é isso, tá? Já dá para comprar o e-book na Amazon, mas quem quiser ler antes, está disponível o e-book já no site da editora, que dá para dar uma conferida antes. E aí vocês fazem assim, vocês vão na editora, vocês leem na editora, e quando sair na Amazon, vocês leem na Amazon e depois vocês compram, tá? Vamos ajudar uma autora, uma demônia aí, ó, porque ela tá precisando pagar as contas.
Exato, avalia na Amazon, avalia no Ser Único, avalia no School. No Goodreads. Avalia no School, não precisa avaliar. É isso. Então tá, um beijo, Corine. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado, né, de ter participado aqui. E vamos falar pro pessoal que Corine vai voltar, né, talvez no próximo episódio da próxima entrevista. Então, ela não vai estar sozinha aqui. E vamos conhecer mais dela e mais dessa história confusa aí, que aqui a intenção não vai ser criar polêmica, falar mal, não, é dar uma voz para as autoras, incluindo para a Corine e para qual autora quiser falar. Se não quiser aparecer também, a gente faz um episódio sem aparecer, só com a voz, isso não tem problema, porque eu tenho a intenção de enaltecer essas autoras, porque eu quero dar um jeito de uma situação horrível que aconteceu com elas, sair algo bom para o mundo conhecer elas e entender a história delas, né, Corey? Porque muita coisa aconteceu, né? Nossa, foi assim, esses 2 anos de publicação foi uma loucura atrás da outra. Muita coisa boa também aconteceu, mas para essas coisas boas acontecerem, teve uma onda de coisas terríveis, né? Sim. Não, mas então tá. Então, espero vocês no próximo episódio. Me segue nas redes sociais. Os links vão estar todos aqui na descrição, inclusive dos livros da Corine. E se vocês quiserem Corine de novo, com perguntas que vocês pensaram em fazer para ela, pode mandar aqui, deixar aqui nos comentários aqui no YouTube, ou pode até mesmo ir nas minhas redes sociais, que é Amanda Alonso Autora, ou Filha de Drácula, também no Instagram. Me manda em privado, que eu seleciono as perguntas e a gente traz ela aqui de volta. Né, Corine? Você vem, né? Quando quiser, pode chamar. Então tá bom, então. Beijo. Até a próxima!